acontecendo nessa parte de cima da tabela. Caê Mota já está pronto, produção, para entrar conosco? Sim, então vamos. Caê! Ô, Caê. Boa noite, Caê. Seja bem-vindo ao Troca. Boa noite, Karine, Lino, Rafa. Então vamos falar desse Flamengo aí que não joga amanhã, mas tem muito o que fazer amanhã. Até separei aqui, ó, para a torcida já ficar ligada. Tem isso aqui que é muito útil amanhã. Então eu deixei aqui só para ficar bem tranquilo aí, até para explicar essa entrada aí bem no início do programa. Um Flamengo que voltou aos treinos nessa terça-feira. Curiosamente, surpreendentemente, porque é Flamengo, um clima muito tranquilo no Ninho. Todo mundo ali está pegando a atuação contra o Bragantino muito mais pelo lado positivo do que lamentar pelo empate. Claro que tem toda essa questão de ter que secar o Sport, o Inter contra o Sport ou contra o Vasco, mas ali internamente o que o time vem produzindo mudou muito o astral, o ambiente dentro do CT. Aquela frase que o Rogério falou em coletiva de que se o time continuar jogando assim, ele confia muito que vai vencer as próximas 3 partidas. Eu ouvi de umas 4, 5 pessoas ao longo do dia, parece que virou um mantra ali no Flamengo. Realmente faz sentido, é um time que tem produzido muito. Então, nesse ambiente do CT, a tendência é que seja uma semana bem tranquila. Isso é raro. Rodrigo Caio e Diego Ribas. Raro? Ó. Como que é raro, assim, mas justamente. Mas o Flamengo que tem... Fala, Caê. Que tem a volta de Rodrigo Caio e Diego Ribas, perdão. Ambos hoje ainda fizeram trabalhos físicos, mas se recuperaram já de lesões musculares e vão estar à disposição do Rogério para o jogo contra o Corinthians. Até está curioso para ver aí se o Rogério mantém o Arão ao lado do Rodrigo, se joga o Arão no meio e volta com o Rodrigo ao lado do Gustavo Henrique. Então, assim, dentro de campo, um Flamengo que promete ter uma semana tranquila e de frente para a televisão amanhã, né? Agora, a gente está aqui falando do Flamengo, que jogou no final de semana, empatou 1-1 com o Bragantino, falando da volta do Diego Ribas, também do Rodrigo Caio e tudo mais. Mas tem outra notícia não, na verdade, outro assunto, que eu quero saber se tem notícia, se tem informação nova do Caê, que é em relação ao Rafinha. Alguma novidade? Pois é, eu estou me sentindo mesmo quase que em pré-temporada, né? Porque o Flamengo está a 3 jogos podendo ser campeão brasileiro, só querem saber do Rafinha, então vamos aqui atualizar. O que eu acho interessante passar para o torcedor é que os únicos preocupados nessa história são os torcedores, tanto o Rafinha quanto o Flamengo seguem muito tranquilos, sem pressa. Um sabe o que quer o outro sabe o que quer um. Então, assim, vai ter sim essa conversa, vai ter sim esse diálogo. O Flamengo, semana passada, já conversou com o Lincoln, que é agente do Rafinha, e deixou claro, ó, eu posso te oferecer no máximo 1 ano de contrato e o salário não vai poder ser muito alto, vai ser aquele padrão que era quando você foi para o Olympiacos, por conta de orçamento 2021. Em resumo, o que foi oferecido ao Diego Alves, basicamente, até pela idade, né? E aí o Lincoln passou para o Rafinha falou, não, isso não vai ser problema, deixa eu voltar para o Rio. Chegou ontem ao Rio de Janeiro, está com a família, está repousando. Então, assim, um Flamengo que está muito mais preocupado com o brasileiro, um Rafinha que está muito mais preocupado em curtir as férias, em relaxar, em voltar a ver a família depois de um longo período. E na hora que for conveniente para os dois, vão sentar, vão discutir valores. A tendência é que haja um acerto, porque assim, o Rafinha já deu prioridade ao Flamengo, não vai negociar com ninguém antes de ouvir o Flamengo. E se por acaso também as coisas não acontecerem, nem Flamengo nem Rafinha também não estão desesperados. Então, acho que é bom passar esse cenário de mais tranquilidade da negociação para o torcedor que está muito ansioso. Pode ser que se resolva essa semana, pode ser que seja na próxima, mas as duas partes se amam, se querem, estão muito... Eu até fiz uma analogia no Twitter de que parece aquele casamento que se separaram, mas ainda se amam, então estão conversando para reatar, mas essa conversa não pode ser na empolgação. Então, eles estão bem tranquilos, bem serenos nessa conversa, se dão muito bem, e o ponto é esse, Rafinha só pode jogar em março, então assim, não tem pressa, ninguém tem pressa na história, só a torcida. O Caê, agora você fez essa analogia, aproveitando já o teu gancho de relacionamento, só para confirmar, não teve ainda um contato oficial do Flamengo, uma proposta oficial, nada disso ainda, né?
Então, um contato oficial teve na última quarta-feira. Teria aqui arriscar de que no Brasil, no momento, ele só jogaria no Flamengo. Ele já deixou claro que ele pensa em voltar para o Curitiba, vai encerrar a carreira, mas não é o que ele pensa para agora. Mas a tendência é que seja o último contrato de muito valor do Rafinha. Então, ele está pensando mesmo o que vai fazer. Não, pode terminar. E aí, se volta para a Europa, se busca um outro mercado, mas no Brasil ele vai escutar o Flamengo. Se por acaso, não, é muito pouco, então eu não quero mais e tal, aí sim ele vai escutar outros, mas essa é a realidade hoje, até porque a relação é muito boa. O Rafinha é muito próximo do Marcos Braz, do Bruno, enfim. Então, eles se falam diretamente, assim, não precisa tanto de intermediário. O encontro já aconteceu, eu queria saber se já tinha essa formalidade mesmo, parte do clube. Então, tá claro, mas outros clubes ainda não tiveram nenhuma, de uma forma formal, ainda nenhum interesse pelo Rafinha de procurá-lo, enfim, ele vai escutar as propostas só depois que realmente vê essa história com o Flamengo. Mas você estava falando de relacionamento ainda, pegando esse gancho, que eu não queria deixar passar. E essa saída do Rafinha, né? Porque foi uma saída muito repentina, aí agora volta... Ficam vários pontos de interrogações para mim, né? Porque quando o relacionamento acaba, é meio problemático, assim, normalmente, né? Uma parte entende de um jeito, outra parte entende de outro jeito. Nesse caso, sei lá, o Flamengo pode ter entendido de um jeito, o Rafinha de outro, a torcida de outro também. Queria que você falasse se você tem alguma... Está querendo voltar isso, agora, né? Isso. Essa negociação é problemática. Essa negociação. Queria que você... Não sei se você tem alguma informação para depois eu passar para o Lino e para o Rafa aqui para comentar também. Então, o que eu tenho do momento é que não há qualquer tipo de ressentimento, não há qualquer tipo de birra, de picuinha por conta do passado. E no passado que a gente apurou, que a gente conversou até, fiz uma entrevista com o Rafinha para o site e tudo mais, foi muito mesmo uma escolha de vida. Assim, o Rafinha, na época, deixou muito claro que era um atleta que tinha tido uma carreira quase que inteira na Europa. Ele vem para o Flamengo e conquista quase tudo que é possível num período muito curto. E quando ele teve a possibilidade de voltar a sentir aquilo, de disputar uma Champions, de ir para a Europa e tudo mais, ele falou, cara, eu acho que eu quero sentir isso mais uma vez, e se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Então, assim, tinha aquela cláusula que permitiria, ficou estranho, muito por ter sido muito rápido, foi uma coisa que surgiu de um dia para o outro e ele já foi. Mas não houve nenhum tipo de problema interno, pelo contrário, se tem alguém... Tem aquela frase, que saudade do meu ex, né? Que é do Pablo Mari, do Jesus, todo mundo. Se tem alguém que no dia a dia ali que mais teve impacto assim, no ambiente da ausência é o Rafinha, porque é muito querido por todos ali, de funcionários, de faxina, de cozinha, de segurança e tudo. Então, assim, não teve qualquer tipo de desentendimento. Foi mesmo uma opção de vida dele, como vai ser essa agora também, Karine. Assim, é muito uma opção de vida dele sobre quero voltar para o Brasil. Isso seria uma volta definitiva, já pela idade e tudo mais, ou não? Quero ainda tentar queimar uma lenha em outro lugar para voltar aí sim só para o Curitiba para quando for aposentar. Essa é a realidade de momento do Rafinha e dessa conversa toda. Eu tô rindo aqui na hashtag troca de passe, o pessoal não perde tempo, o Lino, Rafa e também Caê. O Marco Carvalho, que está sempre ligado aqui no Troca de Passes, né? Falando, o Rafinha largou o Flamengo para ficar com a amante e a mesma não o quis mais, bateu arrependimento, voltou para casa. Gente, nesse caso não foi amante, nesse caso era oficial mesmo. Ele acabou um relacionamento com o Flamengo, foi para o Olympiacos e agora está voltando, tem essa possibilidade realmente de ficar no Flamengo. E o Leonardo Schroeder colocou para a gente aqui. Karine, vale lembrar que Isla pode ser convocado e desfalcar o Flamengo, por isso a contratação de Rafinha é fundamental. Essa bola que eu quero passar para vocês, né? Porque o Isla chegou, mostrou trabalho, mas agora o Rafinha também está na área. Eu acho que essa operação depende muito de outros fatores que não o talento do Rafinha ou o custo do Rafinha, mas a capacidade do Flamengo de trazer mais um jogador caro, a necessidade de trazer mais um jogador caro. O Caê e o GE. Globo estão noticiando hoje que o Flamengo está fazendo um empréstimo de 35 milhões. Diogo Dantas fez um levantamento hoje no Globo falando da necessidade que o Flamengo terá de vender jogadores em breve. Ou seja, o Flamengo tem questões, Caê, financeiras seríssimas para equacionar. O Rafinha é um jogador caro e outra, nunca é demais lembrar que a gente não sabe como é que vai acabar o Campeonato Brasileiro, como é que vai estar o trabalho do Rogério Ceni, se ele vai ter sequência. E se o Flamengo quiser mudar de treinador, que filosofia terá quem virá agora? Que circunstâncias isso vai envolver? Enfim, tem tanta coisa para falar de Flamengo, mas é que o Rafinha tomou conta do noticiário, né, Caí? A grana não é uma solução tão simples, né?
Então, não é tão simples, até por isso o clube impôs um limite ali, falou, ó, não consigo esticar muito mais a corda. Claro que quando a gente fala em limite, assim, dentro do futebol e pelo peso do Rafinha, não são valores baixos, aí sim, realmente, o clube teria 2 laterais direitos que custariam muito, assim, acima do normal para a posição no orçamento, na folha, mas essa questão do vale a pena ou não vale, já tem uma questão do martelo batido de que sim, vale a pena, por ser o Rafinha, assim. Além do que, por todo apelo que ele gera, que ele gerou desde quando começaram a sair as notícias da Grécia de que ele deixaria o Olympiacos, o clube se viu meio que na obrigação também de pelo menos conversar, impor o limite, falar, ó, não consigo pagar mais do que isso, mas conversar e deixar a decisão nas mãos do Rafinha. Eu até falei aqui na sexta que uma pessoa ali do bastidor, do dia a dia, falou, ó, ele sabe quanto que nós podemos pagar, agora também é a hora dele mostrar que ele quer mesmo voltar para o Flamengo. Então, assim, é meio que essa questão, e o que eu tenho de informação do lado do Rafinha é que ele está disposto a flexibilizar, claro, até um certo limite. E sobre isso de orçamento, vale também lembrar que o Flamengo tem, sim, uma demanda de mais 100 milhões em venda ao longo do ano, mas acabou de recusar quase 70 milhões, tanto que poderia ter vendido o Ribeiro, poderia ter emprestado o Michael, poderia ter emprestado o Léo Pereira. Esses 3 aí renderiam para o Flamengo 70 milhões de reais. Então, é aquilo assim, precisa, mas não há desespero, porque o clube entende que nessa matemática aí, ao longo de mais 11 meses do ano, ele vai conseguir se ajustar, pelo menos é o que a gente tem de bastidor ali. E o Rafinha, pelo Olympiacos, disputou 22 partidas em 6 meses. Minha cadeira está descendo sozinha aqui, gente. Mágica, eu acho. Ou eu estou pesada demais, um dos dois. Cadeira. Rafa, ele falou em Vale a Pena, eu lembrei de Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família, que inclusive está sendo reprisado. Pensando agora no Rafinha, a Isla, ter 2 laterais desse quilate, faz sentido agora, nesse momento, para o Flamengo, já que o Lino também trouxe essa questão financeira, né? Sim, se fosse outro jogador, acho que isso seria colocado em perspectiva. É o que o Caê trouxe. Sendo o Rafinha, não, né? Pelo que é o histórico, pelo que é estar linkado ao maior ano em conquistas da equipe. Então não tem muito o que se debater nesse sentido, né? Eu acho que ele cedendo um pouco, e parece que já há uma sinalização nesse sentido, né, de um contrato nos termos, o exemplo dado do Diego Alves, né? 1 ano de duração apenas e valores próximos ao que ele recebia antes da saída. Não vejo nenhum absurdo nesse sentido. Eu acho que vai se acertar de maneira simples. E aqui a gente não está debatendo questões, e o Lino fala, tem tanta coisa para se falar, que vão muito além disso, né? Que é a definição do comando, é o Rogério que permanece, que tipo de lateral o Rogério vislumbraria se pudesse moldar o elenco mais à sua forma. Então tem uma série de questões, mas elas não serão levadas em consideração, porque é o Rafinha. Então eu acho que ele retornará ao Flamengo. E a partir daí, quem chegar, ou o Rogério, para dar sequência, vai ter que se adaptar. Acho sim que são 2 laterais pesados, mas a gente por muito tempo também analisou o elenco do Flamengo, citando a lateral direita como o maior desnível entre o seu titular, na época ainda o Rafinha, e os jogadores que entravam à disposição se ele não estivesse disponível para o jogo. Então eu acho que é plausível, mas ainda assim considerando que esse ano é um pouco diferente dos movimentos de uma bonança um pouco maior que o Flamengo teve em 2020, até projetando conquistar os títulos que ele havia vencido em 19. Como a conta não fechou exatamente da mesma forma, é natural que haja um reequilíbrio nesse aspecto. Mas acho que não levarão em conta, especificamente no caso Rafinha, o esforço será um pouco maior, não levarão em conta questões de montagem de elenco, de definição de comando, por ser o nome vinculado ao que foi o momento das maiores conquistas recentes da história do clube. Bom, enquanto o Rafinha ainda, né, não fechou com o Flamengo, tem essa história, esse relacionamento, esse approach, né, ainda estão revendo o seu relacionamento, Caí. Em compensação, o Bruno Viana já chegou no Rio de Janeiro e deve começar os treinamentos ainda essa semana, né? Pois é, o Bruno chegou ontem, chegou no mesmo voo do Rafinha até, eu estava lá no Galeão, chegou ali meio que uma pose meio que de Will Smith ali com a máscara, não falou com a gente da imprensa, né? Até por questões mesmo por estar já mais próximo de assinar o contrato, enfim, o próprio clube exige essa questão da exclusividade, mas é um reforço
que é questão de tempo para que seja anunciado. Veio em condições que o Flamengo busca muito no mercado, que é empréstimo gratuito com opção de compra ao final de 2021. Ele brigou lá com o Carlos Carvalhal, que foi até um técnico que recusou o Flamengo quando o Jesus saiu. Ele teve ali um desencontro com o técnico português e ficou meio que em segundo plano no time B. E aí, diante disso, a partir do momento que a janela fechou, ele até teve proposta da França e de outros clubes, mas não acertou. A partir do momento que fechou a janela, ficou muito interessante e fácil para o Flamengo, porque ele não ia jogar no Braga mais e precisava, enfim, se movimentar no mercado e para algum clube que ele ficasse em evidência e atuasse. Já é um interesse antigo, desde a época do Jesus. Então, ele está acertado até o fim de 2021, vem de forma gratuita e caso o Flamengo queira comprá-lo ao término desse ano, pagará 7 milhões de euros, senão devolve aí de graça também. Então é isso, questões burocráticas de contrato, já está com os advogados para reler, um passa para ali, troca uma cláusula ali, troca uma letra ali, uma vírgula, mas até o fim de semana já vai estar assinado e aí ele vai começar a treinar e tal, mas lembrando que só pode jogar a partir de 1º de março por conta da janela. É o primeiro reforço, inclusive na tua reportagem, vou trazer algumas informações aqui para passar para o Lino, tem 26 anos, foi revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Olympiacos também, a gente estava falando do Rafinha agora, estava no Braga desde 2017 e os números dele, 22 partidas nessa última temporada, 2 gols. Esses são os números principais do Bruno Viana. Mas eu acho que o que avaliza ele de verdade é isso que o Caí falou, é o fato de o Jorge Jesus já ter pensado nele, de ser um jogador que se encaixa nesse tipo de conceito. Você falou em Jorge Jesus no Flamengo, pronto. Jorge Jesus mandar contratar alguém lá para um nutricionista, um psicólogo, ele não já gostava está muito. contratado. Está contratado, na hora. Falou Jorge Jesus, o cara está carimbado. Que isso, saiu realmente. É zagueiro rápido, moral, né? faz diferença no futebol moderno. A imagem que eu ainda tenho dele é de um jogador de mobilidade e cabe bem porque o Flamengo precisa disso. Rafa, Jorge Jesus ainda tem poder no Flamengo, poder de influência mesmo. Se perguntarem se a torcida do Flamengo receberia, não só a torcida,